Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui mais esse dia, nessa terça-feira, para que juntos meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, todas as manhãs, de domingo a sexta, eu e a Rafa temos a alegria de compartilhar uma porção das Escrituras com vocês. Assim nós começamos o nosso dia meditando na palavra de Deus, sempre recebendo algo novo que o Espírito Santo tem para nós no dia de hoje e também oramos juntos pelas nossas famílias. Hoje nós vamos ler o texto de Deuteronômio, capítulo 9, quando diante da terra de Canaã, prestes a entrar naquela terra prometida, Moisés, como líder, como profeta do Senhor, vai lembrar o povo de que o motivo pelo qual eles estão entrando para tomar posse daquela terra prometida não tem nada a ver com a boa atitude do povo de Israel, não é porque eles estavam de parabéns, porque eles eram um povo muito nobre, mas porque Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó que através deles e da sua descendência, Deus iria abençoar as nações, todos os povos da terra. E a maneira como Deus faz isso é eliminando todo o poder das trevas, todo o poder do inimigo e estabelecendo a bênção dele sobre aqueles que com um coração humilde aceitam pela fé viver um relacionamento pessoal com Deus. Então essa é uma palavra muito prática, nós queremos aprender um pouquinho hoje. Como nós podemos viver para a glória de Deus, como nós podemos rejeitar todo orgulho e experimentar o melhor que o Senhor já tem preparado para nós e para nossas famílias. Sim, então vamos orar para nós começarmos a leitura e que Deus possa ter essa liberdade de falar conosco, de ministrar aos nossos corações e que nós possamos também aceitar a palavra e colocar em prática em nossa vida. Pai, obrigado por esse novo dia que nós apresentamos a Ti e pedimos a Tua bênção, Pai, a Tua guarda e a Tua proteção sobre nós, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. Nós pedimos, Pai, nós queremos conhecer mais o Senhor, então fala conosco através da Tua palavra, ensina-nos, Pai, os princípios e os valores que há, Pai, no Teu reino, aquilo que o Senhor tem para nós e a nossa família, vivermos, Pai, de forma saudável, vivermos de forma, Pai, que nós tenhamos satisfação em Ti. Nós Te louvamos e apresentamos, Pai, as nossas vidas e a nossa família diante de Ti. Em nome de Jesus, amém. Deuteronômio capítulo 9 começa dizendo assim: Ouça, ó Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm grandes cidades com muros que vão até o céu. O povo é forte e alto, são Enaquins. Você já ouviu falar deles e até conhece o que se diz. Quem é capaz de resistir aos Enaquins? Esses Enaquins eram povos gigantes que habitavam aquela região onde Deus estava trazendo o povo de Israel. E o Senhor diz: esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo, vai adiante de você como um fogo consumidor. Ou seja, Deus vai destruir tudo o que está diante do povo de Israel, como inimigo, como resistência, e nós cremos o mesmo para as nossas vidas. Ele mesmo, o Senhor, o seu Deus, Ele vai adiante de você como fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de você. E você os expulsará e os destruirá, como o Senhor lhe prometeu. Depois que o Senhor, o seu Deus, os estiver expulsado da presença de você, não diga: o Senhor me trouxe aqui para tomar posse dessa terra por causa da minha justiça. Não, é devido à impiedade destas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de você. Não é por causa da sua justiça ou de sua retidão que você conquistará a terra delas, mas é por causa da maldade dessas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de você, para cumprir a palavra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Rapidamente, algo interessante para mim nesse verso, Deus está mostrando que Ele vai destruir os povos que estão naquela região para dar a terra ao povo de Israel em cumprimento à promessa dele a Abraão, Isaque e Jacó. A promessa que Deus deu a Abraão, Isaque e Jacó, se você observar desde Gênesis 12, seguindo os capítulos adiante, nunca foi de destruir povos ou de acabar com pessoas, com famílias. A promessa de Deus, na verdade, é abençoar
todas as famílias da terra, através da descendência de Abraão, Isaac e Jacó, e é claro que isso acontece através da pessoa de Jesus. Mas por que então que Deus está eliminando esses povos? Por que Israel não chegou ali para fazer a sua ação social, para não evangelizar? Por que Israel está chegando preparado para a guerra, para eliminar totalmente aqueles povos? O próprio Deus diz que irá diante deles como um fogo consumidor, devastando aqueles povos. Isso chama atenção para o assunto principal desse texto de Deuteronômio 9, que Deus não pode nos abençoar enquanto há orgulho em nossos corações. Deus não pode abençoar uma família enquanto ela está voluntariamente escolhendo se posicionar contra os propósitos de Deus para nós. Então nós aprendemos a simplesmente, com o coração humilde, nos render diante do Senhor, como Abraão fez, como Isaac e Jacó creram que havia um relacionamento de Deus para aquela família, havia uma bênção para eles e eles seriam uma bênção ultimamente para todos os povos. Então, na verdade, o Senhor vai eliminar aqueles povos, os gigantes. Você nunca vai ver na Bíblia uma situação em que um gigante venceu uma batalha. Em todas as ocasiões em que a Bíblia menciona gigantes, sem exceção, todas elas, os gigantes perderam. Aqueles orgulhosos, eles caíram por terra. E Deus dá vitória ao seu povo, ao humilde, aquele que aceita pela fé caminhar com ele. Que recebe o presente, né? Que Deus dá de graça de Deus. Que Deus dá de graça. Então, que nossas famílias possam escolher por receber esse presente. Amém. O presente de poder viver eternamente ao lado de Deus. O preço já foi altamente pago, um preço alto foi pago por Jesus para nos dar essa vida com Deus, a graça e o favor de Deus sobre nós. Sim, olha o verso 6, Deuteronômio 9:6. Portanto, esteja certo de que não é por causa da sua justiça que o Senhor, o seu Deus, lhe dá esta boa terra para dela tomar posse, pois você, na verdade, é um povo obstinado. E Moisés segue lembrando, desde a saída do Egito, sobre alguns exemplos de rebeldia e dureza de coração do povo de Israel. Lembre-se disto e jamais esqueçam como vocês provocaram a ira do Senhor, o seu Deus, no deserto. Desde o dia que saíram do Egito até chegarem aqui, vocês têm sido rebeldes contra o Senhor. Até mesmo em Horebe, vocês provocaram a ira do Senhor e ele ficou furioso a ponto de querer exterminá-los. Quando subi o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês, fiquei no monte 40 dias, 40 noites. Não comi pão, nem bebi água. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte, de dentro do fogo, no dia da Assembleia. Passados os 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança, e me disse: desça imediatamente, pois o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Eles se afastaram bem depressa do caminho que eu lhes ordenei e fizeram um ídolo de metal para si, ou seja, uma imagem de escultura. E o Senhor me disse: vejo que este povo é realmente um povo obstinado. Deixe que eu os destrua e apague o nome deles debaixo do céu. E farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que eles. Então voltei e desci do monte, enquanto este ardia em chamas, e as 2 tábuas da aliança estavam nas minhas mãos. Eu vi que vocês tinham pecado contra o Senhor, o seu Deus. Fizeram para si um ídolo de metal em forma de bezerro. Bem depressa vocês se desviaram do Senhor, do caminho do Senhor, o Deus de vocês, que Deus tinha ordenado a vocês. Então peguei as 2 tábuas e as lancei das minhas mãos, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Depois prostrei-me perante o Senhor outros 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água, por causa do grande pecado que vocês tinham cometido, fazendo o que o Senhor reprova, provocando a ira dele. Tive medo da ira do furor do Senhor, pois ele estava irado ao ponto de destruí-los, mas de novo o Senhor me escutou. O Senhor irou-se contra Arão a ponto de querer destruí-lo, mas naquela ocasião
também orei por Arão. Então peguei o bezerro do pecado de vocês, e o queimei no fogo. Depois o esmigalhei e o moí até virar pó, e o joguei no riacho que desce do monte. Além disso, vocês tornaram a provocar a ira do Senhor em Taberá, em Massá e em Quibrote Atavá. E quando o Senhor os enviou de Cades Barneia, disse: entrem lá e tomem posse da terra que dei a vocês. Mas vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Não confiaram nele, nem lhe obedeceram. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde que os conheço. Fiquei prostrado perante o Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que ia destruí-los. Foi quando orei ao Senhor dizendo: ó soberano Senhor, não destruas o teu povo, a tua própria herança. Tu o redimiste com a tua grandeza e o tiraste da terra do Egito com mão poderosa. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não leves em conta a obstinação deste povo, a sua maldade e o seu pecado. Senão os habitantes da terra, de onde nos tiraste, dirão: como o Senhor não conseguiu levá-los à terra que lhes havia prometido? E como ele os odiava, tirou-os para fazê-los morrer no deserto. Mas eles são o teu povo, a tua herança que tiraste do Egito com teu grande poder e com teu braço forte. Amém. Graças a Deus. Nós vemos nesse texto que Deus escolheu Israel, o povo descendente de Abraão, de Isaque e de Jacó, para através deles abençoar todas as famílias da terra. E a maneira como essa bênção se dá, é lógico, através da pessoa de Jesus, é quando Deus elimina toda a força espiritual das trevas, todo o poder do inimigo e também toda a dureza de coração e orgulho das nossas vidas. Quando Deus encontra um coração humilde, rendido a aceitar os propósitos de Deus para as nossas vidas, que são muito melhores do que qualquer coisa que nós mesmos podemos planejar ou tentar conquistar com a nossa própria força, nós podemos então desfrutar de um relacionamento pessoal com Deus e ter sobre a nossa família a bênção dele, que vai transbordar para abençoar todos os povos, todas as pessoas ao nosso redor. O apóstolo Pedro escreveu também em 1 Pedro capítulo 2, que nós somos uma geração eleita de Deus. Através de Israel, Deus tem abençoado todas as nações, todas as famílias, e nós também nos tornamos uma bênção para abençoar outros ao nosso redor. Uma geração santa, uma nação escolhida por Deus para anunciar as obras daquele que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua luz. Que privilégio nós temos de desfrutarmos a bênção de Deus sobre a nossa família e podermos também abençoar outros ao nosso redor. Não porque nós somos melhores, não por causa da nossa própria justiça, muito pelo contrário, por causa da graça e da misericórdia de Deus que humildemente nós recebemos. Paulo também fala sobre isso em Efésios capítulo 1, capítulo 2, que se nós somos salvos, se existe hoje um relacionamento entre eu e o Senhor, é por causa da graça dele. Não vem de nós de forma alguma, mas isso é um presente do Senhor. E também esse texto mostra um princípio sobre a intercessão, sobre orarmos. Moisés estava diante de Deus, intercedendo pelo povo, pedindo, ainda que o povo era um povo obstinado, um povo rebelde, vamos dizer, um povo teimoso que estava teimando em fazer aquilo que não agradava o Senhor. Moisés estava ali diante de Deus, intercedendo. Aqui no texto diz que ele intercedeu pelo povo de Israel, ele intercedeu por Arão. Então, que nós possamos ser essas pessoas também na nossa família. Talvez você possa ver dentro da sua própria casa, ou no seu ambiente familiar, ou no seu trabalho, pessoas obstinadas que não querem receber, fazer aquilo que Deus tem de presente, de especial sobre a vida delas. Mas nós podemos sim ser essa pessoa que intercedemos, essa pessoa que vai orar, Senhor, o Senhor tem promessa na vida. Você pode talvez dizer do meu filho, do meu marido, da minha esposa, dos meus pais, seja de quem você está intercedendo. Então cumpra essas promessas, não leve em consideração talvez palavras que essa pessoa está dizendo,
a vida que essa pessoa está levando, mas o Senhor tem promessa sobre a minha casa que servirá ao Senhor. Amém. Então nós podemos estar intercedendo, recebendo, assim como o povo, Deus já tinha promessa sobre esse povo, então ele estava cumprindo, ainda que o povo não estava fazendo aquilo que ele deveria, não estavam tendo uma boa atitude, ainda assim Deus, com a sua graça, a sua misericórdia, abençoou esse povo e estava tirando diante deles os empecilhos, as nações que eram más e que não estavam obedecendo aos princípios do Senhor. Amém. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Nós queremos orar em concordância com seus motivos de oração, orar pela sua vida, pela sua família. Eu vou reler apenas o último verso de Deuteronômio 9:29, que diz: Eles são o teu povo, a tua herança, que tiraste do Egito com teu grande poder e com o teu braço forte. Amém. Pai, nós te louvamos Sim, pela sua Senhor. bondade, pelo seu amor leal, pelos seus planos que são tão melhores do que os nossos, seus caminhos que são mais altos do que os nossos. Sim, meu Pai. Te damos graças porque o Senhor é Deus misericordioso, Sim, meu perdoador Pai. Obrigada, e que responde Pai. a nossa oração, poupando Sim, Senhor. as nossas vidas e aqueles que nós apresentamos ao Senhor em oração, Recebe, dando meu uma Pai. segunda chance, como a Rafa disse. Nós oramos hoje, Pai, em concordância com essa pessoa que ora conosco. Eu oro especificamente pela vida da Cristina Paulino, que Sim, está nos Senhor. acompanhando. E cada Amém, pessoa, Pai, Pai. que agora ora, coloca diante do Senhor, Pai, seus motivos de oração, as suas causas, nomes que são mencionados diante do Senhor, causas que Recebe, precisam meu Pai. hoje de uma intervenção do Senhor. Nós ministramos a tua paz, Sim, meu pedimos Pai. a misericórdia do Senhor, pedimos ao Senhor sabedoria para decisões a serem tomadas nome nesse de dia de Jesus. hoje, portas abertas, provisões, aquilo que somente o Senhor pode fazer em nossas vidas, Pai. Pedimos sobre as nossas famílias a tua bênção, e a tua palavra diz que é a bênção do Senhor que nos enriquece, não acrescenta dores. Amém, Senhor. Então Nós venha, Pai, em nossos recebemos lares tudo aquilo com que a o Senhor tua tem para paz, nós. com a bênção da saúde, Sim, meu com o Pai. teu favor e de acordo com a necessidade de cada um. Pedimos que o Senhor responda, Pai, pela sua graça. Sim, Nos meu dê um Pai. coração humilde a cada dia para podermos crescer e avançar no nosso relacionamento com o Senhor e desfrutarmos como família tudo que o Senhor já tem preparado para nós. Oramos assim pelos seja, nossos meu Pai. filhos, nos Amém, entregamos Senhor. sob os teus cuidados e Sim, pedimos que o abençoa, Senhor Pai. afaste deles más amizades. Amém, Senhor. Desvia deles, Pai, toda a obstinação, toda a Sim, dureza Pai, de em coração. nome de Jesus. Dê aos nossos filhos olhos para ver e ouvidos Sim, meu para Pai. ouvir, que eles possam Que te eles amem o conhecer Senhor de e todo o amar o coração. Senhor, Pai, de todo o Sim, coração Senhor, deles. em nome de Abençoamos Jesus. nossos casamentos, Sim, nossa meu Pai. família, especificamente esse dia de terça-feira, nós consagramos ao Senhor, Recebe, meu recebendo Pai. a tua palavra sempre com alegria e com grande gratidão. Oramos, Pai, e te damos graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então tem um Graças dia a Deus. muito abençoado a todos vocês que estão aí unidos, seja online conosco, que estarão ao longo desse dia. Não deixe de compartilhar com pessoas que você quer que essa mensagem chegue também. Lembrando que nós estamos também no podcast Família e Fé através do Spotify, do Apple Podcast, estamos no YouTube. Então nós queremos que a cada dia mais famílias sejam abençoadas através da palavra de Deus, dos princípios da palavra de Deus. Então tenha um dia muito abençoado, amamos vocês. Deus abençoe. Tá? Amamos você.